Então, nós vamos dar início hoje ao estudo de Romanos. Nós vamos inicialmente ler o texto. Abram suas Bíblias em Romanos 12, os versículos 6, 7 e 8. 5, 6, 7 e 8, para a nossa meditação. Romanos 12, versículos 5 a 8. O texto diz assim: Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. Esse é o texto que nós temos para nossa meditação hoje. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra mais uma vez. Agradecemos pelo teu cuidado conosco, com os nossos familiares, com os nossos irmãos, com todos os nossos queridos que participam deste estudo, e queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, permitindo que nós tenhamos a orientação clara do Teu Santo Espírito a respeito dos dons espirituais de motivação. Abençoa-nos, portanto, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, nós hoje vamos dar início ao estudo dos dons propriamente ditos, a partir do dom de profecia. O que é o dom de profecia? Quem tem o dom de profecia? Como procede a pessoa que tem o dom de profecia? Aquele que tem o dom de profecia fala sempre e somente de acordo com a palavra de Deus. Seu ministério é de servir a igreja local ou pequenos grupos, como EBD, como estudos bíblicos domiciliares, como palestras, para trazer edificação, exortação e consagração às pessoas, né? Assim, isso que é o dom de profecia, segundo Paulo ensina aos Romanos, capítulo 14, versículo 3. Depois, quem quiser pode dar uma olhada lá. Mas vamos a partir da definição do dom de profecia. O dom de profecia é aquele dom em que a pessoa usa especialmente a boca, a voz, não é? É uma pessoa que Deus chama, né? Um chamado, não é um chamado específico, não é um chamado ministerial, mas é um chamado de Deus para todos os crentes. Como nós já dissemos aqui, existem dois chamados, né? Um chamado específico, chamado especial de Deus para a, para a obra, chamado específico de Deus para o dom de ministração, que é o dom de ministério, aqueles dons de Efésios 4, profeta, apóstolo, evangelista, pastor, mestre. Então, esses dons são chamados especiais. As pessoas são crentes, recebem um chamado geral, que é o chamado para ser crente em Cristo Jesus, e com ele, com esse chamado geral, recebem dons de motivação. Agora, algumas pessoas, homens, que Deus chama de maneira específica para que esses homens venham ministrar na igreja. É o dom de ministério, o dom de preparação da igreja, dom de edificação da igreja, um dom de capacitação dos crentes, então, para serem e exercerem aqueles dons que eles têm de motivação. Portanto, Paulo
ensina isso aos Efésios e aqui em Romanos também. Então, definindo o dom de profecia, ele está ligado diretamente com a proclamação da verdade bíblica e é um dom que a pessoa tem de usar a boca, usar a voz para ministrar a igreja e ajudar os crentes a serem edificados, exortados ou consolados. Ele é um dom em que a pessoa fala a verdade com conhecimento, ele comunica a verdade com convicção, com autoridade, com coragem, com ardor. A sua palavra é uma palavra que atinge como flecha o coração dos seus ouvintes. Uma palavra que vem diretamente do estudo da Bíblia, e essa palavra vem por Deus, né? E essa palavra atinge o coração de todos aqueles que estão ouvindo, de uma maneira que eles são edificados, são exortados ou são consolados. A sua palavra é, às vezes, uma palavra dura. Quem tem o dom de profecia, às vezes tem uma palavra dura e contundente, mas é uma palavra permeada de amor e de misericórdia, uma palavra que edifica e uma palavra que consola, como ele trabalha com as pessoas com misericórdia, apesar de, às vezes, necessariamente, ele ter uma palavra dura. O exemplo maior que nós temos é o exemplo de Paulo aos Coríntios, uma igreja que ele amava muito, uma igreja que ele queria muito bem, uma igreja que ele investiu muito tempo nessa igreja, mas às vezes ele estava de uma maneira endurecida. Ele chamou-os, por exemplo, de meninos, de carnais, e disse: ainda não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Vocês não cresceram. Então é uma palavra que realmente é dura, mas uma palavra cheia do amor, cheia de direção para a igreja ser transformada. Sua palavra, portanto, é às vezes dura, mas ele tem uma capacidade especial dada por Deus, é um dom, pelo conhecimento da palavra e direção do Espírito Santo. Então, ele percebe que o que está errado na vida da igreja, na vida das pessoas. Ele é capaz de perceber isso e ele é capaz também de ter uma consciência clara daquilo que está errado na vida das pessoas e tem autoridade de Deus para falar sobre aquele assunto. Tem consciência de sua capacidade. A pessoa que tem esse dom de motivação, de profecia, ele tem consciência de sua capacidade, da sua habilidade. Ele sabe que ele pode falar com convicção para convencer as pessoas que estão erradas a mudarem de vida. Ele tem uma palavra firme, uma palavra às vezes dura, amorosa, uma palavra cheia de conhecimento, e ele fala com convicção a respeito daquilo que a pessoa precisa. Muitas vezes a pessoa precisa de mudança na vida e essa pessoa que tem o dom de profecia é capaz de falar com convicção para convencer as pessoas que elas estão erradas a mudarem de vida, trazendo ajuda da palavra de Deus e solução divina para as pessoas se livrarem, resolvendo os problemas. Não é um mero conselheiro daqueles que falam: talvez se você fizer isso, talvez se você fizer aquilo, eu te oriento a fazer isso ou aquilo. Não é um mero conselheiro. Ele é uma pessoa que tem convicção, ele sabe quais os problemas, ele identifica os problemas e traz a solução divina. O que a Bíblia diz é isso, tal coisa assim, assim.
e ele também ajuda a pessoa a resolver o problema. Não são grosseiros, mal educados. Tem pessoas que acham que têm esse dom de profecia e eles são grosseiros e mal educados. Eles chegam, falam para os outros com dureza, falam que até sendo rudes com as outras pessoas. Não é isso, né? Não são grosseiros, não são mal educados, não, não diminuem as outras pessoas. Pelo contrário, quando eles falam, eles estão edificando as outras pessoas. Eles têm disposição de ajudar. Portanto, eles têm disposição de gastar tempo, de investir o tempo necessário, o quanto for preciso. Nunca uma conversinha de 3 minutos, 5 minutos, mas o tempo necessário para ajudar os outros a mudarem de vida. E não são grosseiros, daquele tipo, eu não falei isso para você, eu não te disse que isso ia dar errado, coisas desse tipo assim, que às vezes diminuem a outra pessoa ao invés de edificar. Eles olham sempre para si mesmos. Eles são capazes de olhar para si mesmos, para ver naquilo em que eles estão falhando. Porque num olhar introspectivo, eles se descobrem, às vezes, com algum tipo de falha, para se certificarem de que suas vidas estão acertadas na prática da palavra de Deus. Ou seja, é uma pessoa que tem o desejo, a disposição e a prática de cuidar primeiro da sua própria vida, para depois, então, ser capaz de cuidar, de ajudar os outros a cuidarem das suas próprias vidas. O crente que tem o dom de profecia fala a verdade, denuncia o pecado. Ele é corajoso, porém é ético também. Fala aquilo que é necessário. Fala apenas com a pessoa certa. Não fica falando com terceiros. Ele traz disciplina corretiva para a vida das pessoas. Porque nós temos pelo menos 3 tipos de disciplina, mas antes de trazer disciplina daquele tipo de disciplina que às vezes exclui a pessoa, ele traz uma disciplina primeiro informativa e depois corretiva. E ele ajuda a pessoa. Primeiro, ele ensina o que a Bíblia diz a respeito do seu problema, depois, ele ajuda a pessoa a andar de acordo com o ensino bíblico a respeito daquele problema. Também manifesta muita ética. Ele conversa apenas com as pessoas que são diretamente relacionadas ao problema. Ele traz disciplina corretiva. Mesmo sob o risco de ser mal interpretado ou de ser rejeitado, ele não deixa de falar a verdade, mas ele fala a verdade em amor. Deste modo, então, nós encontramos o nosso irmão que tem o dom de profecia ajudando muito a resolver problemas na igreja. Como faz falta um tipo de irmão desse? Porque às vezes nós temos irmãos que até falam alguma coisa com os outros, mas falam de uma maneira errada, falam publicamente, falam para os outros, falam de uma maneira dura, mas de maneira rancorosa, sem amor. Então, esse tipo de pessoa, às vezes, não edifica. Na maioria das vezes, ele não edifica nem a própria pessoa que está sendo corrigida e nem mesmo a própria igreja. Deste modo, então, mesmo sob o risco de ser mal interpretado, a pessoa que tem dom de profecia é capaz de falar aquilo que é necessário. E ele investe tempo na vida das outras pessoas até que o problema seja verdadeiramente resolvido à luz da Bíblia. Não com um jeitinho, né? Ah, nós vamos dar um jeitinho nisso, vamos fazer isso ou aquilo, tentando ajeitar as coisas, né? Então, sem resolver o problema na verdade. Mas ele traz a solução bíblica. Ele não esconde o pecado, né? Ele não dá jeitinho, não esconde o pecado. Pecado é pecado e ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que
que ele não contemporiza, ou seja, ele não aceita que haja um jeitinho. Ele não aceita que se dê uma passada de mão, que tampe o sol com a peneira, que ponha um pano quente por cima, que coloque debaixo de uma pedra. Todas essas expressões que significam não resolver o problema. Ele vai resolvê-lo e vai ajudar a resolvê-lo, e ele sabe que o pecador precisa de conhecer o seu problema, e o primeiro passo do pecador após conhecer o seu problema é reconhecer que é pecador diante de Deus, arrependendo-se dos seus pecados. Não há solução de problemas desse tipo sem arrependimento. Portanto, o, o irmão que tem o dom da profecia vai procurar levar o irmão que está em pecado ao arrependimento. Não é contemporizando, não é dando jeitinho que se resolve isso. É dando nome ao pecado para que a pessoa venha se arrepender e chegue diante de Deus realmente pedindo perdão pelo seu pecado. Ele procura levar o pecador ao arrependimento, admitindo que pecou. O pecador precisa admitir que pecou. Isso é muito difícil de conseguir quando a gente enfrenta, por exemplo, uma pessoa com homossexualidade e pratica o homossexualismo. E muitos não querem entender que o homossexualismo é um pecado diante de Deus. E eles querem contemporizar. Então, mesmo ensinando biblicamente que isso é pecado, muitas vezes a pessoa prefere continuar no pecado a se arrepender. Ele prefere o conceito que ele tem de pecado do que o conceito bíblico de pecado. Portanto, esse irmão que tem o dom de profecia, ele vai ensinar biblicamente aquilo que é necessário para que o pecador compreenda que ele está fazendo uma coisa grave, que é ofender a santidade de Deus. Por que ofender a santidade de Deus? Porque é Deus quem determina o que é pecado e o que não é pecado. Não sou eu que acho, não é o psicólogo que acha, não é a cultura do mundo que acha, não é a prática da humanidade que determina. O pecado é determinado por Deus. Embora hoje a maioria das pessoas que nós conhecemos não entenda que homossexualismo é pecado, eu estou falando só de homossexualismo no momento, porque é o exemplo que me ocorreu, não que eu tenha me esquecido de que há outros pecados. Mas, então, muita gente hoje tem um conceito de pecado que não é o pecado bíblico, não é o pecado que ofende a santidade de Deus, porque foi Deus quem determinou aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado, e foi Deus que determinou também que deve ser, não deve ser praticado nenhum tipo de pecado que ele determinou na sua palavra como errado. Portanto, o irmão que tem o dom da profecia, ele vai ensinar que o pecado ofende a santidade de Deus e que o pecador precisa assumir a sua culpa. E, de acordo com essa assunção da culpa, ele confessa o pecado diante de Deus e repara o erro. Quando compete a ele reparar o erro, ele deve reparar. Por exemplo, há pecados que foram cometidos que causaram dano e nós não temos condições de restaurar esse dano mais. Alguma coisa que foi cometida no passado, que já ficou no passado e que não tem jeito mais de reparar. Mas há outros pecados cujo dano pode ser reparado. E a pessoa que se arrepende precisa ter disposição de reparar o dano. Por exemplo, alguma coisa que foi roubada, né? Que pode ser devolvida. Alguma ofensa que foi feita, cuja atitude correta é reconciliar e pedir perdão. Então, há coisas que podem ser reparadas e o nosso irmão que tem o dom de profecia vai levar o pecador a fazer esse tipo de reconciliação, de restauração, vai haver a reposição. Então, essas são ações que demonstram o dom do irmão que tem o dom de motivação, de profecia. Quem tem dom de profecia? Então, nós vimos o que é o dom.
Agora, quem tem o dom de profecia? É uma pessoa que é intransigente com o pecado. O que significa isso? Intransigência com o pecado. Intransigir é não transigir, é não negociar com o pecado. Né? Não achar que o pecado é de só menos importância. Todos os pecados que nós, tanto os que nós classificamos como de máxima importância, como de mínima importância, são pecados diante de Deus e precisam ser confessados como pecado. Nós não podemos transigir, isto é, negociar com o pecado. Ah, esse é mais grave, esse é menos grave, esse aqui a gente pode deixar, esse aqui a gente não pode deixar. Então, a pessoa que tem o dom de profecia, ela não transige com o pecado, nem com o pecador. Ela é uma pessoa intransigente com o pecado. Então, essa pessoa que é intransigente com o pecado, ela certamente pode ter o dom de profecia. Segundo, uma pessoa que é intransigente com o pecado, ela que tem o dom de profecia, ela também conhece a Bíblia e o que a Bíblia diz sobre esse pecado. Então ela não acha, ela não tem achômetro, nem opiniômetro, né? Ela não mede os seus conceitos pelo que ela acha, pelo que ela entende, pela sua opinião, pela palavra de A ou de B. Ela vai na Bíblia para entender pela Bíblia que aquilo que a Bíblia diz sobre o pecado é o que vale. Então ela vai buscar saber na Bíblia e vai ver biblicamente o que é dito sobre esse pecado. Mas, em terceiro lugar, quem tem o dom de profecia consegue perceber a situação errada das pessoas e tem desejo de ajudar a corrigir. Não é que ela fica incomodada com o pecado dos outros, mas ela quer ajudar a corrigir porque ela sabe que daquele modo que a pessoa está em pecado, ela não pode ter comunhão com Deus e ela não pode gozar as bênçãos de Deus e corre o risco de se tornar uma pessoa que vai receber disciplina rigorosa de Deus. Então, desta maneira, quem tem esse dom de profecia, ele vai perceber essas situações e que estão erradas e vai manifestar o seu desejo de corrigir essas situações erradas e de ajudar a pessoa na correção dessas situações erradas. O irmão que tem o dom de profecia, portanto, tem esse desejo. Mas ele também lida com problemas eticamente. Ele é capaz de ser uma pessoa que não é bisbilhoteira, né? Que não fica sabendo dos problemas dos outros e tratando de modo errado o problema e compartilhando com outros que não tem nada a ver com o problema, e fazendo, na verdade, fofoca ou bisbilhotando a vida dos outros. Ele é uma pessoa que é capaz de guardar segredos, ele é capaz de não transmitir para ninguém aquilo que outra pessoa está fazendo. Ele é capaz de ser um conselheiro confiável. Uma pessoa pode vir contar a ele segredos particulares e que estão das pessoas que estão em pecado. Muitas vezes os problemas não são confessáveis, mas a pessoa vem e fala para o irmão que tem dom de profecia, e esse irmão é absolutamente hermético. Ele é fechado, ele não fala nada para ninguém, ele apenas ajuda a pessoa, ora pela pessoa, não compartilhe com mais ninguém, porque isso seria uma falta de amor e uma falta de ética. Então, essa pessoa, tem pessoas na igreja, eu conheço pessoas na igreja, que em sabendo de um problema, toda a igreja vai saber. Então, essa pessoa jamais poderia
jamais pode, de alguma maneira, exercer esse dom ministerial, esse dom motivacional, porque ela não tem condições de reter para si aquilo que é fundamental. Então, essa pessoa lida com problemas, se não for eticamente, ele é um bisbilhoteiro, ele é um fofoqueiro. Ele deve ser evitado, né? Quinto, a pessoa que tem esse dom de profecia é uma pessoa prudente, uh, não pode ser intempestivo. Ela tem que saber a hora de falar, saber quando ela deve procurar a outra pessoa, saber o local onde ela deve se reunir com a outra pessoa, ter prudência no seu relacionamento, ter um cuidado especialmente quando o relacionamento o obriga a lidar com o sexo oposto. De preferência, lidar com o sexo oposto deve ser excepcional, mas se for necessário, deve ser num ambiente onde eles possam não ser ouvidos, mas possam ser vistos. Então, o prudente é aquele que não age intempestivamente, porque senão ele acaba trazendo mais problemas para aquele problema que já existe. Aquele que é prudente lida com sabedoria, com discernimento, com capacidade de resolver problemas sem criar outros, né? Então, esse irmão é o irmão que pode ter o dom de profecia. Em sexto lugar, o irmão que tem o dom de profecia tem uma motivação que é uma vida santa. A sua motivação é uma vida santa, uma igreja santa. Então, ele quer que o irmão que está sendo aconselhado leve uma vida santa. O desejo dele não é outra coisa a não ser que haja santidade na vida dos irmãos. Por isso, ele ajuda os irmãos a resolverem problemas de pecado. Ele tem o dom de profecia para auxiliar os irmãos a viverem na presença de Deus. Ele não está preocupado em ser usado ou não. Se não for usado na igreja, melhor ainda, porque significa que a igreja está levando uma vida de santidade. Mas, se ele precisar ser usado, ele faz isso com alegria, porque sua motivação não é o pecado na vida dos outros, mas sim uma vida de santidade, uma igreja santa. Paulo, por exemplo, que nós falamos, tinha desejo em Corinto. Corinto era uma igreja complicada, e Paulo escreve uma carta e depois faz uma visita pessoal, cobrando dos irmãos santidade de vida. Paulo tinha esse dom de profecia. Além do dom ministerial de profeta, ele tinha o dom particular de profecia. E ele fala, então, da vontade de Deus. Quando Paulo está usando o dom ministerial de profeta, ele está falando em nome de Deus a palavra de Deus. Quando ele está usando o dom de profecia motivacional, ele está também sendo usado por Deus, mas a sua palavra não é palavra de inspiração, não é palavra inspirada por Deus. Quando ele está no dom ministerial de profecia, de profeta, então, sim. Então, existe uma diferença entre o dom de profecia, que é esse que nós estamos falando, e que serve à igreja, né? É um dom motivacional. Todos os crentes podem ter esse, quer dizer, qualquer crente que chamado por Deus, homem ou mulher, pode ter esse dom, mas o dom de profeta é um dom de liderança. Somente algumas pessoas recebem e homens que recebem isso porque é dom de liderança. Então, Paulo tinha esse dom também de profecia para corrigir a igreja de Deus. Ele era apenas uma pessoa que se deixava ser usado por Deus. E ele era usado para a glória de Deus. Seria apenas satisfação pessoal? Não. Seria o uso para a glória de Deus. O irmão tem que apresentar um sofrimento com o pecado alheio, ou seja, o pecado alheio tem que trazer angústia para o irmão, não irritação, né?
Tem gente que fica irritado quando percebe que outro irmão está fazendo alguma coisa errada, porque aquilo me incomoda. Quem tem o dom de profecia não fica incomodado, ele fica preocupado, no bom sentido, com a pessoa. Ele sofre com o pecado da outra pessoa, no bom sentido também. E sétimo, quem tem esse dom de profecia está disposto a investir tempo na vida das pessoas. Ele pode gastar tempo na vida das pessoas. Ele pode ser usado por Deus na vida das pessoas, independentemente do tempo que vai ser usado, independentemente de quanto ele vai gastar de tempo, independentemente de abrir mão de muitas coisas importantes da sua vida, ou até coisas do seu lazer, do seu tempo de relax, para que ele possa servir as outras pessoas, sejam elas restauradas diante do Senhor. Então, o seu desejo é um desejo santo de ver as pessoas sendo restauradas diante do Senhor. Basicamente, essas são características do dom de profecia. Não são muitas as pessoas que têm esse dom, mas as pessoas podem se identificar desta maneira com o dom de profecia. Mas quem tem o dom de profecia, ele pode ter algumas tentações. Uma das tentações que tem o dom de profecia é o orgulho. Uma pessoa pode se sentir envaidecida. Deus lhe concede esse dom motivacional de profecia, que é um dom permanente, né? Porque vem com a sua conversão, por causa de sua capacidade, que é um dom de Deus, que ele não deveria se orgulhar, porque é dom de Deus. Paulo fala que ele é um dom da graça. Nós lemos aqui, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, Paulo está dizendo que esse dom não é para que ninguém se orgulhe. Ele é um dom, ele é um presente de Deus. Não deveria causar orgulho na vida das pessoas. Mas há pessoas que às vezes têm esse dom de profecia e se orgulham. Eu já ouvi pessoas que têm dom de profecia dizer assim: não, problema comigo eu resolvo todos, né? Então, eu sou bom em resolver problemas. A pessoa está se orgulhando daquele dom. E há problemas que não podem ser resolvidos por nós, tem que ser resolvido por outra pessoa que tem mais tarimba, que tem mais capacidade, que tem mais comunhão. Então, nós precisamos ver isso não como orgulho, mas como oportunidade de servir a Deus, de viver a palavra do Senhor, e por causa dos resultados que nós conseguimos, nós podemos ter orgulho. Nós não devemos nos orgulhar desse dom, deste modo, o seu trabalho não glorifica a Deus quando a pessoa tem orgulho. Nós precisamos trabalhar para glorificar a Deus, entendendo que esse dom está colocado a serviço dos irmãos, a serviço da igreja, e que nós somos apenas ministros disso, ou seja, instrumentos por meio dos quais Deus usa, mas que toda a glória pertence a Deus. Uma segunda tentação do profeta, de quem tem o dom de profecia, é a falta de amor. Isso vem junto com o orgulho, né? Quando a pessoa tem muito orgulho disso, desse dom, ela também tem falta de amor. Ela demonstra falta de amor. Quando o motivo da realização do trabalho não é verdadeiro, não é louvor a Deus, não é glorificação do Senhor, não é edificação do irmão ou da igreja, quando não é esse o motivo, então nós estamos prestando serviço a nós mesmos. O trabalho realizado por mera obrigação ou por mero orgulho, sem real interesse em auxiliar as pessoas, sem auxiliar as pessoas a resolverem seus problemas, simplesmente porque nós podemos fazer alguma coisa, estamos fazendo para o nosso deleite, isso não glorifica a Deus. Isso demonstra falta de amor, isso demonstra orgulho. E é uma das tentações do profeta, de quem tem o dom de profecia, né?
Eu estou falando quem tem o dom de profecia para não confundir com o profeta de Efésios 4. Então, quem tem esse dom de profecia, muitas vezes é tentado pelo orgulho, pela falta de amor, e ele às vezes não tem real interesse em resolver o problema do irmão por amor, mas apenas para demonstrar sua capacidade ou para ficar livre de alguma responsabilidade. Assim, ele não está amando ao Senhor, nem amando aos irmãos e demonstrando, então, falta de amor. Mas há uma outra tentação que é muito comum na vida das pessoas que têm esse dom, e que é a falta de proporção de fé. Às vezes ele faz o seu trabalho fora da proporção da fé. O que significa isso? Fora da proporção da fé. Paulo ensina que Deus concede os dons segundo a medida da fé, segundo a proporção da fé, segundo a verdade já revelada. Ou seja, Paulo está dizendo que quem tem esse dom de profecia deve fazê-lo segundo a proporção da fé, e segundo o conhecimento já adquirido de Deus, segundo a proporção daquilo que ele conhece da palavra revelada de Deus. Não adianta ele querer resolver um problema sem conhecer o que a Bíblia diz a respeito daquele problema. Não adianta ele querer resolver um problema que está fora do seu alcance de conhecimento, ou que esteja de uma maneira completamente sem manifestação de experiência na resolução do problema, por falta de oração, por falta de vida santa. Então, é segundo a verdadeira fé e segundo a verdade bíblica já revelada. O padrão de Deus, o padrão doutrinário pelo qual o irmão que tem dom de profecia segue, é a palavra de Deus. Ele não vai dizer eu acho, eu penso, eu imagino, eu estou concordando com fulano de tal, o irmão fulano diz o seguinte, nada disso. Ele vai dizer aquilo que a Bíblia diz. O padrão doutrinário da palavra de Deus é o que ele segue. O profeta pode ser tentado a apresentar os seus pensamentos, as suas opiniões, e não a vontade de Deus, a vontade expressa de Deus. Por isso, ele precisa estudar de maneira profunda a Bíblia Sagrada. Quem não estuda a Bíblia já demonstra que não tem este dom motivacional de profecia, porque é preciso investir na Bíblia, estudar os problemas que a Bíblia diz, estudar os pecados que a Bíblia demonstra, estudar a resolução desses pecados biblicamente, estudar como reparar os danos produzidos, estudar como deve ser feita a aproximação com pessoas que têm esse problema, deve estudar para ter a sensibilidade espiritual de identificar os problemas na vida dos crentes. Então, isso precisa de estudo bíblico sistemático. Ele precisa estudar profundamente as Escrituras para ter um conhecimento sistemático, ordenado e experimental da palavra escrita por Deus, da palavra que Deus fala contra aquela situação pecaminosa. Então, essas tentações existem na vida daquele que tem o dom de profecia. Vamos ver um exemplo para que a gente fique mais inteirado desse assunto. Primeiro, vamos repetir o exemplo de Paulo. Paulo era apóstolo e dotado de um dom de ministração. Ele era apóstolo, aquele dom lá de Efésios. E ele exerceu funções de pastor e de mestre. Ele exerceu funções pastorais e de mestre, além de profeta. Mas como crente comum, como nós,
ele exerceu o dom de profecia, esse dom de ministração de profecia. Na igreja de Corinto, ele fez isso que deveria fazer. Quando confrontou com firmeza, com ousadia, com conhecimento, com coragem, os pecados dos crentes. Ele foi, inclusive, mal interpretado. Ele foi, inclusive, agredido verbalmente. Ele foi, inclusive, odiado por alguns irmãos de Corinto, mas ele manifestou coragem, firmeza, ousadia para com os pecados dos crentes, inclusive demonstrando a disposição de excluí-los da comunhão da igreja, se não houvesse uma melhora, se não houvesse arrependimento. Paulo trabalhava, então, a necessidade de arrependimento. E, deste modo, nós vemos Paulo como exemplo disso, desse dom de profecia. Entretanto, ele tinha grande amor pela igreja e aquilo que era o ponto de equilíbrio de suas ações. Então, Paulo amava a igreja, como nós dissemos, né? Quem tem esse dom de profecia, ele ama a igreja e isso equilibra as ações da pessoa. Ele não vai ser nem extremamente rígido, nem extremamente frouxo. Ele vai agir moderada e equilibradamente. Ele repreendeu os coríntios que pecavam para trazê-los de volta à comunhão com a igreja, para trazê-los de volta à comunhão principalmente com Deus, promovendo o crescimento da igreja e a glória de Deus. Isso é o que nós vemos na vida de Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E, deste modo, nós chegamos ao final desse estudo do dom de profecia, né? Eu espero que tenha ajudado os irmãos. E nós vamos agora interromper a gravação para a gente poder conversar a respeito desse dom.